Fiat Uno Sporting, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo aqui nesse vídeo, eu vou fazer um levantamento completo aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Uno aqui em análise, como eu disse, é na versão Sporting, com motor 1.4, 8 válvulas, flex manual, 4 portas, 2011. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2023. Começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 31.080. Já a tabela FIPE, ligeiramente acima desse valor, R$ 31.491. Então, uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar também fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul, se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIPE, que é um pouco maior, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 32.037,81 para já ter um carro desse aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo aí já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aí aproximado da tabela FIPE. Então, para esse carro vai ficar em R$ 1.259,64. Taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado esse ano também aqui em Minas Gerais, é de R$ 33,66. Seguro, que é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, mesmo aqui ele tendo um pouco mais de 10 anos de uso, mas ficou por vários anos no mercado aí, tem várias peças de reposição, pode ser que você consiga uma cotação aí numa modalidade mais convencional. Se for o caso, aqui eu faço uma estimativa geralmente de 5% sobre o valor da tabela FIPE, então fica em R$ 1.574,55, mas lembrando que esse valor de seguro aqui ele é apenas uma média, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, da empresa que você fez a cotação de seguro. Também vai depender se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Fique ligado. Mas falando agora de inflação que esse carro teve aí nos últimos 3 anos, para isso, vamos pegar o valor dele de tabela cotado exatos 3 anos atrás, ou seja, em julho de 2020 esse carro estava avaliado em 24.388 conforme a tabela FIPE daquela época. Diminuindo do valor de tabela FIPE atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.367,67, o que dá 9,71%. Sim, teve uma alta inflação aqui acumulada de quase 30% aí nos últimos 3 anos. É um carro que tá bem inflacionado. Olha só, mesmo nos últimos meses aí, vários carros já tendo começado a apresentar leves quedas aí no seu preço, alguns oscilando ainda, mas aqui o Uno ainda conserva quase 30% de alta comparado com seu preço de 3 anos atrás. É um carro até bem procurado no mercado para quem gosta da robustez, da confiabilidade de um Uno, porém quer um pouco mais de requinte, um pouco mais de qualidade de acabamento interno, conforto ao rodar. Pode ser sim uma ótima opção de compra com certeza. Mas esse valor de inflação não dá para a gente usar aqui para estimarmos como vai ser o preço dele daqui a 3 anos para calcularmos uma possível depreciação. Então vamos somar aqui apenas o que vai sair do seu bolso ali de fato todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro que você queira fazer. Dessa forma, é um carro que vai te dar uma despesa média anual de R$ 2.867,85, o que dá por mês R$ 238,99 que você tem que separar do seu orçamento mensal só para ter esse carro aí na sua garagem todo regularizado. Claro, se você optar por não fazer um seguro,
esse valor total cai bastante. Dependendo do estado que você mora, a alíquota de PVA também pode ser mais baixa, né? Tem vários estados aí que é 2%, 3%, 3,5%. Também esse valor total tende a cair um pouco. Então, pode ser sim um carro bem viável de você manter aí também com relação a documentos. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Uno Sporting em 2011? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 123,00. E atenção com esse código que está aparecendo aqui, né, que é o N598, se você escolher pastilhas da Cobrec, porque nesse ano modelo aqui no Uno Sporting tem dois modelos de pastilhas que são aplicáveis, né? Uma é essa que está aparecendo e a outra é de código N1770. Se for o caso, é um pouco mais barato, R$ 99,00. Então, antes de trocar pastilhas de freio de um Uno aí 1.4 2011, confira lá com o seu mecânico, verifique o código da pastilha que está utilizando para evitar de comprar peça errada. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax encontrei aqui por R$ 302,00. Kit de velas da NGK, as 4 por R$ 71,00, até bem acessíveis. Pneus, aqui nessa versão Sporting, usa medidas 185/60/15 e eu encontrei os Continental Conti Power Contact por R$ 1.716. Óleo de motor, especificação aqui da Fiat, é a viscosidade 15W40. E esse motor da linha Fire, que eu vou falar mais em detalhes sobre ele um pouco mais à frente nesse vídeo, pega 2,7 litros, considerando a troca com filtro. Então, cotei 3 litros de um Petronas Silene AK API SN Plus semissintético 15W40. Aqui ficaram em R$ 120,00 esses 3 litros. Preço até bem acessível. Falando aqui de correia de acessórios, esse veículo utiliza 3, que é uma para direção hidráulica, outra para o alternador e mais outra para o ar-condicionado se vier equipado, né, que era opcional na época. E vou falar de equipamentos desse carro também um pouco mais à frente nesse vídeo. Então, se o carro que você comprar tiver o ar-condicionado, direção hidráulica, você vai utilizar 3 correias. E as 3 aqui eu encontrei da Gates por R$ 105,00, sem tensor incluso, preço só das correias. Mesmo assim, preço também bem acessível. Assim como o kit de correia dentada, também encontrei aqui da Gates, e esse sim com o tensor já incluso por R$ 211,00. Falando de filtros agora, cotei todos aqui da Mali, começando pelo filtro de ar do motor R$ 32,00, filtro de óleo R$ 30,00, filtro de combustível R$ 20,00 e filtro de cabine R$ 26,00. Amortecedores, os 4 encontrei aqui da Monro, modelo E-Spectrum, pressurizados a gás, aqui saem por R$ 1.481,00, preços médios aí de cotação, preço também só dos 4 amortecedores, não tem kits de batentes, coxinhos, coifa, nada disso incluso. E como estamos falando de um veículo de transmissão manual, não vamos falar da troca do fluido do câmbio. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas desse Uno, fica em R$ 4.237,00. E é claro que você não vai trocar tudo isso de uma vez quando você pegar um carro desse, né? Ali no primeiro momento você vai fazer uma troca de óleo com filtro, talvez depois apareça ali umas pastilhas de freio para trocar, talvez depois venha mais uns 2 pneus, então são custos que você vai tendo ao longo do tempo que você fica com esse carro. Daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de comprar um veículo e pegar um carro de boa procedência que tenha sido bem cuidado, que aí você também vai fazer ali uma manutenção preventiva, vai cuidar do básico e vai ter um carro sempre bem confiável nas suas mãos, né? Se pegar um carro que não foi bem cuidado, talvez dê uma despesa bem maior ali ao longo do tempo, o que não é legal, não é verdade? Então, esse somatório aqui, ele é para você ter um comparativo com outros carros que eu já fiz esse mesmo levantamento de preços aqui no canal e você saber qual tem a cesta de peças mais barata, mais acessível dentro daquilo que você está procurando em um carro.
Falando nisso, vou deixar essa playlist completa lá no final do vídeo, fique ligado. Mas vamos continuar falando aqui dos custos para manter um carro desse agora em abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. É um veículo com motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Está numa média de 5,39 litros e esse carro tem um tanque de 48 litros, até relativamente pequeno, então fica em R$ 258,72 para enchê-lo. Falando aqui de consumo, peguei os dados oficiais de ficha técnica para passar para você. Na cidade é um carro que faz 7,6 km por litro com etanol, 11,2 com gasolina. Na estrada 9 no etanol e 13,6 na gasolina. Dependendo ali da sua forma de guiar, do trânsito, do trajeto que você pegar, dá para conseguir números até bem melhores do que esses aí apresentados de forma oficial, com certeza. Mas ainda falando em dados de ficha técnica, né, agora na parte de autonomia, com o tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode alcançar 365 km. Já com gasolina, sobe para 538 km. Na estrada com etanol, 432 km, com gasolina, 653. Não tem dos maiores tanques aí de combustível, mas é um carro com até um bom consumo de combustível, um carro até relativamente econômico. Então, a autonomia fica ali naquela média que dá para você ainda fazer uma viagem longa sem precisar ficar parando muito para abastecer. Mas vamos falar agora de lista de equipamentos, um ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, versão Sporting, né? Vem de série já com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, computador de bordo, duplo airbag frontal ABS e faróis de neblina. E os opcionais de ar-condicionado e encosto de cabeça para o quinto ocupante. Então observem, né? Tem ali o opcional de ar-condicionado, então você pode encontrar aí no mercado o Uno Sporting sem o ar-condicionado. Então, é uma correia a menos de acessórios para você trocar lá na manutenção preventiva, como eu falei, porém vai ser mais difícil de revender um carro desse que não tenha esse sistema já equipado. Eu digo que vale a pena sim você pegar um carro desse já com ar-condicionado de fábrica. Tem alguns itens ali também que fica devendo, né? Por exemplo, não tinha vidro elétrico nas portas traseiras, nem retrovisores elétricos, nem como opcional. São itens ali que merecia ter num carro desse aí, que era uma versão mais completinha aí, não é verdade? E na parte de som, tinha um sistema aí como opcional, né? Se equipado, vinha com as conexões de CD, USB e Bluetooth, né? Para um carro 2011, ter uma conexão Bluetooth ali, tá ótimo, né? Porém, também ficou devendo ali os controles no volante, que também são bem úteis aí numa viagem para você não precisar ficar tirando a mão do volante para mudar uma estação de rádio, mudar uma música, mexer no volume, na verdade. Então, tem uma certa boa lista de equipamentos, mas fica devendo alguma coisinha ali. Falando agora em conjunto mecânico, outro ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse. Aqui, né, o motor 1.4 é o Fire, né? Só que aqui ele já é atualizado, né, conhecido como Evo. Basicamente, é o mesmo comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada. Porém, a diferença dessa linha Evo, principalmente aqui nesses 1.4, é que ele conta com variador de fase para as válvulas de admissão. Mesmo usando apenas um comando de válvulas, ele tem esse sistema para deixar esse carro também um pouco mais esperto em baixas rotações. Dessa forma, ele entrega 85 cavalos de potência na gasolina e 88 no etanol a 5.750 RPMs. E torque de 12,4 kgfm na gasolina e 12,5 no etanol a 3.500 RPMs. Então, o torque máximo aqui vem no giro médio, não vem tão elevado quanto vários outros concorrentes, mas entrega aqui até um certo bom torque satisfatório para um carro aí de 955 kg, né, um hatch compacto, que dessa forma entrega uma relação de peso-potência de 10,9 kg por cavalo e um 0 a 100 de 11,2 segundos. Não é nem de perto aqui um desempenho de um esportivo, né, como o nome da versão aí sugere, mas ele entrega até razoavelmente bem para você que quer um carro de design esportivo, de apelo estético, né, voltado para essa característica, mas quer uma manutenção mais barata, mais acessível, assim como as outras versões aí do Uno. Então, essa é a principal proposta de um veículo aí numa versão esportivada. Aqui o câmbio manual de 5 marchas é o C513, mecanicamente bem confiável, mas de engates imprecisos que você tem que se acostumar ali com a alavanca, né, com a posição principalmente ali da terceira, da quinta marcha. Ali no primeiro momento pode se atrapalhar um pouco ali até se acostumar, mas depois vai bem.
Suspensão simples McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, configuração para ter uma manutenção realmente mais barata, né? Tanto em peças de trocas preventivas quanto corretivas, né? Uma bieleta, uma bucha, um coxim, tudo vai ser mais acessível, né? Suspensão traseira, principalmente do tipo eixo de torção, usa ali poucas buchas convencionais mesmo, sempre são bem baratas, então nada de se assustar. O problema aqui está no sistema de freios, na minha opinião. Na dianteira usa disco sólido, na traseira tambor. Traseira do tipo tambor até aceitável, mas disco sólido na dianteira, eu digo que não é uma solução interessante se você vai forçar muito esse carro, vai descer longos trechos de serra, ali com ele pesado, carregado. Em algumas situações você pode ter uma perda de eficiência de frenagem, o que não é legal. Eu digo que um sistema ventilado, ele se sai bem melhor, ele dissipa melhor o calor e evita fadiga de freios aí para quem gosta de andar de uma forma um pouco mais esportiva ou carrega muito peso nesse carro, mora em regiões aí de muita serra, algo para ficar ligado. Sistema de direção hidráulica convencional rouba um pouquinho mais de potência do conjunto mecânico, mas também de manutenção corretiva se necessário, mais barato do que se fosse um sistema elétrico. Porta-malas tem 280 litros de capacidade, ok para a categoria, dá para levar bagagens ali de 2, 3 pessoas e não muito mais que isso, a não ser que você rebata o banco traseiro, porque tem essa função, né? Porém, ele não é bipartido, então se você precisar aumentar a capacidade do porta-malas, não vai conseguir levar nenhum passageiro no banco traseiro. Então, algo para ficar ligado nesse Fiat Uno aí. Mas, falando dos principais pontos positivos de pegar um Uno Sporting, tem o seu motor bem confiável, resistente, manutenção barata, né? Para quem reclama, às vezes, né, dos esportivados, né, que não tem mais desempenho, mas como eu disse, não é essa a proposta. Se você quer um esportivo de verdade, com bom desempenho, tem que partir lá para uma linha T-Jet, né, um Linea, um Punto, um Bravo. Porém, saiba que a manutenção vai ser bem mais cara. Então, você quer desempenho de esportivo ou quer uma manutenção barata? É difícil ter os dois ali no mesmo veículo, né? Então tem que escolher. Por isso tinha essas opções esportivadas, né? Peças que você também encontra com facilidade aqui no Uno Sporting, compartilha tudo praticamente ali de parte mecânica com as outras versões aí 1.4 do Uno, né? Com exceção de alguma coisinha ali de suspensão que pode ter diferenças nessa versão Sporting, por exemplo, também medidas de pneus diferentes aí, então alguns detalhes para ficar ligado, mas também nada de exagerado para você manter um carro desse aí, com certeza. Bom consumo de combustível, desempenho ok, se tratando de um hatch compacto 1.4, tá aceitável. Confortável ao rodar, mesmo com aquela roda de aro 15, ainda não é dos mais de batida seca de suspensão. Tem uma suspensão bem calibrada, bem voltada para o conforto, então mesmo com rodas um pouco maiores, ainda tem um certo conforto para fazer viagens. Boa qualidade do acabamento interno para a categoria, não é verdade? Boa textura ali dos revestimentos de painel, forros de porta, bancos também bem confortáveis, isso aí é de praxe em praticamente todos os carros da linha Fiat. E, ao mesmo tempo, é um carro compacto para você que precisa de um veículo mais urbano, para um trânsito mais pesado, para encontrar vagas para estacionar mais facilmente. Essa é uma ótima opção de compra, carro aí de bom custo-benefício que entrega bastante na faixa dos 31, 32 mil reais aí na categoria. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção para você ficar ligado. Engates do câmbio, como eu falei, não são dos melhores. Espaço interno para quem vai no banco traseiro também é mais reduzido. É um veículo realmente bem compacto. Então pessoas de estatura mais alta podem se incomodar um pouco ali, pode acabar esbarrando o joelho ali no banco da frente. Foi um carro mal avaliado pelo Lat NCAP, então não é dos mais seguros em caso de colisão aí mesmo, para os padrões da época. É um carro que costuma ter um certo alto índice de roubo, em alguns lugares até mais que outros, por causa justamente dessa versão Sport, né? Tem algumas peças ali de acabamento exclusivas, um pouco mais caras, que de quebra também acabam inflacionando um pouco o valor de seguro. Dependendo da região, pode ficar bem acima daqueles 5% que nós calculamos lá no início do vídeo, né? Além disso, também não gosto daquela solução de freios a disco sólido na dianteira. É uma solução mecânica que não é muito interessante na minha opinião. E pode ser um carro de revenda um pouco mais difícil, ainda mais nessa versão Sport, né? Com todos aqueles adereços ali estéticos e esportivos, não é todo mundo que gosta. Eu digo que a maioria prefere aquelas versões mais urbanas, né? Um Economy, um Celebration,
talvez até um Way, né, seja mais procurado do que essa versão Sporting. Pode ser que você encontre um pouco mais de dificuldade quando for passar esse carro para frente, o que é algo para ficar ligado. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Uno Sporting, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final, como eu prometi, né, aquela playlist com vários vídeos nesse formato que você acabou de assistir. Para você que ainda está na dúvida entre um Uno Sporting, um outro carro da categoria, ou até de outras categorias, aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.